Bom dia a todos, a todas as turmas. E também eu queria dar bom dia, cumprimentar os professores e também a direção da escola. Gente, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 6, tá? Dia 6 de setembro. Por quê? Porque no dia 7, né, que no caso talvez seja hoje, né, que vocês estão assistindo, é feriado. É o feriado da independência do Brasil. E quando eu fiquei sabendo que a Secretaria de Educação de Irauçuba desferiou, entre aspas, esse dia, esse feriado, né, de 7 de setembro, que é inclusive um feriado nacional instituído por lei, todo feriado é instituído por lei, gente. Então eu fiquei assim bem confusa, né, confusa e de certa forma assim nem acreditando nisso. Porque como é que o nosso feriado mais importante, que é a independência do Brasil, que é o dia em que nós surgimos como nação independente, né? Nós já existíamos, lógico, mas não como uma nação independente, né? Que é o que nós somos hoje. Então, assim, eu fiquei muito confusa e fiquei triste. Fiquei triste por isso ter partido, né, da Secretaria de Educação. Mas fazer o quê, né, gente? Então, assim, como professora, né, como educadora, como formadora de opinião, me recuso a dar aula hoje, tá certo? Então, assim, aqui fica a reflexão, né, para os demais professores, né, para a direção e principalmente para os alunos, né, que vocês ignorem isso que veio, essa ordem que veio de tornar um dia comum, né, o feriado comemorar o surgimento da nossa nação. Né, isso seria como uma espécie de desprezo. Eu vejo assim, desculpe se eu estou ofendendo alguém, mas eu vejo como uma espécie de ofensa, de desprezo à, à nossa nação, né? O nosso país, ao nosso Brasil, a nossa pátria, a terra que nos sustenta. Nós tiramos nosso sustento da terra, né? As nossas riquezas nós tiramos da nossa terra, da nossa pátria. Né? Tudo que somos, nossa família, nossos bens, tudo nós devemos à pátria. Né? Então, assim, desferiar esse feriado, pra mim, gente, me desculpe, mas pra mim é algo inaceitável. Tá certo? Então, alunos queridos, hoje nós não teremos aula, tá? Não teremos a nossa aula convencional de educação física por conta disso. Porque eu quero que hoje seja o dia da gente refletir sobre as nossas origens, sobre a origem da nossa nação, do nosso país. Todos deveriam se perguntar por que nós somos quem nós somos. Por que somos como somos. Né? O modo da gente agir, as nossas atitudes, nosso dia a dia, por que nós agimos assim? Tudo isso tem relação com a nossa origem. Quais foram os valores, os princípios que motivaram o surgimento da nossa nação? Né? Então, tudo isso tem relação com o modo como a nossa sociedade se comporta atualmente, e nós incluídos nisso, né? Porque nós somos parte da sociedade. Então, quais foram os valores? Né? Será que foi só a ganância, como é contado para a gente muitas vezes, que o príncipe foi motivado por ganância, que eles queriam eram as riquezas do Brasil, por isso cresceram o olho, não queriam mais dividir com Portugal, enfim, queriam formar um novo império. Será que era só por isso, gente? Né? Vamos ler, vamos procurar as fontes históricas e, e vamos refletir sobre isso. Né? Por que nós agimos da forma como agimos, né? Então, gente, eu acredito que desferiar esse feriado, para mim, isso aí foi o fim de tudo, tá? Então, que não, certo? Que vocês, hoje, que vocês reflitam sobre tudo isso, que vocês pesquisem sobre a história, né, da independência do nosso país. E que todos nós possamos ter um sentimento de amor pela nossa terra. Nós possamos ser patriotas, que possamos amar a nossa pátria. Eu sempre falo para vocês, quando nós estamos na aula prática, para os alunos, eu digo, olha, gente, se houver uma guerra, serão vocês que serão convocados, né, os homens. E posteriormente, se acabarem os homens, as mulheres também serão convocadas. Né? Essa é a lei. Então, fico me perguntando, se houvesse uma guerra, você que está me ouvindo, você teria coragem de lutar pelo Brasil? Pela sua pátria? Você lutaria pelo Brasil? Você ama o Brasil a ponto de querer lutar por ele, para defender essa terra, essa pátria? Se não, por que não? Então, eu acredito que quando você tem essa atitude, esse sentimento de desprezo pela sua história, pela sua terra, pelo seu país, eu acredito que se houvesse uma guerra, acho que você não ia querer lutar, não. Né? Não defender nada, você não ama, o que você vai defender, você vai lutar pelo que você não ama? Né? Então, que nós possamos, sim, amar a nossa terra,
que nós possamos amar a nossa história, né? As pessoas que contribuíram para a nossa história. Quando a gente vai olhar as notas da nossa moeda, o que é que nós encontramos? Nós encontramos animais, né? Será que a nossa história se resume à nossa fauna? Será que é isso? Porque quando eu olho as notas de outros países, eu vejo os personagens da história. Eu vejo símbolos da história daquele país, que representam aquela nação. Então, que nós possamos ter esse sentimento de pertencimento ao nosso país. Infelizmente, isso está sendo destruído em nós. É como se o sistema tivesse interessado que a gente não conhecesse a nossa história para que assim a gente não possa amá-la, né? E se tornar, sei lá, manipulável, empurrado por qualquer coisa que disserem pra gente. Que a gente possa acreditar em qualquer coisa que disserem pra gente, né? Então, eu me recuso a dar aula hoje, tá certo? Aqui como forma de protesto, porque sim, eu amo a minha terra, eu amo a minha nação e eu sou grata às pessoas que contribuíram para que nós nos tornássemos independentes, tá certo? E é o meu desejo que cada um de vocês também tenham esse mesmo sentimento. Então, queridos alunos, professores, diretores, me desculpe se eu ofendi alguém, tá certo? Mas essa é a minha opinião, esse é o meu sentimento. Eu acredito que como cidadã e patriota eu tenho sim o direito de me manifestar e de feriar a independência do Brasil, tá certo? Então, a gente se vê na próxima segunda-feira, queridos alunos, com a nossa aula normal de educação física, tá bom? Porque hoje, 7 de setembro, não é dia de atividades normais, tá bom? É dia da gente relembrar a nossa história e se orgulhar dela, tá bom? Tenham um bom dia e até a próxima segunda.